Mas de fato é trazer isso tudo que foi estudado e pegar esses exemplos que nós estamos aqui para começarmos a construir escolas espíritas. Inclusive esta, acho que é a ânsia de vários grupos que estão estudando pelo Brasil afora a pedagogia espírita, né? Não é, Rita? Você participa de uma em Jundiaí, né? É verdade, em Jundiaí a gente tem planos de, em 2 anos, a gente tem planos de estar com a escola espírita, não só no nome, mas também na essência, né, na filosofia, funcionando, começando a funcionar, começando a dar os seus primeiros passos. E eu acredito que pelo ânimo e pela vontade que a gente encontra nas pessoas de fazer realmente isso, e pela possibilidade que nós estamos tendo de encontrar saberes diferentes que se reúnem e habilidades diferentes que vão cada um atuando em uma área, parece que esse é um projeto que vai dar muito certo. Agora, tem uma outra coisa também que eu acho fundamental nesse momento que a gente está vivendo. Nesse trabalho com os educadores que eu venho fazendo, o que a gente percebe são coisas muito sérias, no sentido dos educadores estarem muito insatisfeitos com o que existe, né? Não encontrarem soluções para os seus problemas dentro do sistema vigente, daquele que nós vivemos hoje, né? E ao mesmo tempo, essa busca de algo que venha, ao mesmo tempo, trazer uma fundamentação e consequências práticas. Eu acho que o Espiritismo tem essa possibilidade. A filosofia espírita, ela não é uma filosofia de gabinete, ela não é só uma teoria. Ela é uma filosofia que já vai te dando diretrizes de ação. Tanto que nos seminários que eu costumo coordenar, a gente tem muitos educadores espíritas e muitos educadores não espíritas. Quais são os desafios culturais que a pedagogia espírita tem que enfrentar? Há um anseio de mudança, mas também há uma cultura já ranços a serem de 500 anos que até agora, de fato, a gente não conseguiu mudar. Quer dizer, teve várias, né, figuras aí na educação, com ideias super interessantes, mas até hoje, no final das contas, a grande maioria das escolas ainda está muito semelhante do que há séculos atrás, né? Como é que a pedagogia espírita enfrenta isso? Essa questão me levou para um campo que é bem o que eu gostaria de alertar, porque a prática pedagógica espírita, ela se confronta com alguns ranços culturais profundamente enraizados na mentalidade da terra em geral e do povo brasileiro em particular. Quer dizer, é o autoritarismo. Quer dizer, a questão do autoritarismo é uma coisa muito forte no ser humano, principalmente em relação às crianças, né? Porque eu digo que o tirano ainda ele não pode mais exercer o seu poder em nada, mas sobre a criança ele vai exercer, né? Quer dizer, o adulto ainda exerce o poder sobre a criança, ele tem gosto, ele acha que tem que exercer e ainda acha que isso é educativo, né? Então, vencer ao autoritarismo é uma coisa que exige uma conversão do indivíduo, é uma mudança de mentalidade radical. E ligada a esta questão do autoritarismo está outra, que é das nossas raízes culturais católicas jesuíticas, que é a questão da catequese. A minha grande preocupação em relação à escola espírita... Não, e a própria, antes até da questão da catequese, é que a escola jesuíta, ela deixou na cultura brasileira enormes ranços do ponto de vista pedagógico e educacional. Quer dizer, a escola jesuíta, ela criou um modelo de escola extremamente autoritário, né, que fazia do castigo, da palmatória, da disciplina, a sua essência pedagógica, a essência da sua pedagogia. Basta estudar aí todos os manuais jesuítas de educação da época, por exemplo, pegar a Ratio Studiorum, que é o manual básico da época dos jesuítas, e lá você vai ver toda a disciplina, todo o modelo rígido, etc. Este modelo, que influenciou o Brasil 200 anos, e deixou como herança cultural algo muito complicado. E uma educação distanciada da prática. Né? E também uma educação distanciada da prática. Essa questão da catequese eu acho fundamental de a gente mostrar pelo seguinte, porque muita gente acha que a escola espírita tem que catequizar o aluno no espiritismo.
E isso é um perigo que nós temos que evitar, porque senão seria um retrocesso histórico. Nós vamos voltar para a educação escola jesuítica. É um absurdo. A pedagogia espírita prega uma educação interreligiosa. Né? Quer dizer, na escola espírita tem que se ensinar todas as religiões. Esse é um ponto de vista que nós temos que preservar. A abordagem da educação é espírita. O educador tem que entender a filosofia da proposta é conceito da criança. Conceito de educação. Mas não que se vai ensinar para a criança, tem que ser plural. É isso que é importante. E nesse contato, né, na prática, que desafios também você encontra? Assim, qual é as resistências do dia a dia? Como a minha área é mais do centro espírita, eu também acho que não é papel do centro espírita catequizar ninguém, muito embora isso acabe acontecendo por hábitos que nós trazemos. Muitas das pessoas que são espíritas hoje são espíritas há pouco tempo. E a gente não se liberta de um hábito antigo assim. Então você continua tratando o conhecimento espírita como se fosse uma catequese católica ou uma escola dominical protestante, e impondo, não abrindo para o diálogo ou conversando, dialogando, mas impondo interpretações, impondo visões, forçando conclusões. E isso acontece desde os pequenininhos até os adultos. Né? E, para mim, parece que isso enfraquece a doutrina espírita, não enquanto doutrina, mas na sua posição cultural. Porque ela procura, então, porque procuramos, então, usar a doutrina espírita para forçar uma crença. O que os jesuítas faziam, né? Mas Kardec nunca fez. Né? E não existe forma, não existe fórmula de uma crença ou da fé ela ser forçada e sincera ao mesmo tempo. Sem dúvida. E esse é um erro muito sério que muitos estamos cometendo, às vezes, sem na formação do educador, como mudar isso? Na formação, quer dizer, objetivamente, o que é que nós Só pegar o gancho dela aqui, aliás, não só o Kardec não fez, particularmente como educador e como filósofo, enfim, e como homem da ação, de educador da humanidade, ele não fez isso, como ele também coloca isso na sua... defende isso como um princípio do espiritismo, né? Na verdade, ele defende isso teoricamente, a liberdade de consciência. Quer dizer, ele não fala fora da igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação. Quer dizer, o Kardec, no momento histórico dele, inclusive, na Europa, na França, etc., preservava demais a questão do princípio da liberdade de consciência. E o Kardec tinha um espírito universalista, conhecedor de inúmeras religiões, estudava profundamente as religiões, fazia análises muito precisas. Em nenhum momento publicava na revista espírita. Ele chega a dizer na Gênese que um dia nós chegaríamos a um culto ecumênico e que desapareceriam os problemas entre as religiões. Quer dizer, esse é um princípio da própria doutrina. Quem não lê o Espiritismo assim, quer dizer, não consegue, de repente, ler o Espiritismo de forma correta. Isso já estava em Pestalozzi e em Rousseau. Porque Pestalozzi, em Verdun, já praticava uma educação interreligiosa, havia protestantes, católicos, judeus convivendo no Instituto de Verdun, que na época, começo do século XIX, era um absurdo, não existia. Existiam escolas protestantes, escolas católicas, e eles nem se conversavam. Né? Então, ele dentro de uma escola reunia diferentes denominações religiosas, e ele fazia uma aula de religiosidade e não de religião específica. Né? Quer dizer, o Pestalozzi já estava dentro dessa proposta, que também era de Rousseau. Em Emílio ele fala que era religião da consciência, religião natural, religião natural. Do coração. Então, quer dizer, se a gente entende esta filiação cultural de Kardec, nós vamos entender bem qual é a proposta espírita. Mas se a gente tira o Kardec dessa sua raiz, né, e transplanta para a raiz jesuística, aí dá um problema. E pior é que aqui no Brasil, nós não tivemos aquilo que nós tivemos na Europa, no mundo. Quer dizer, não houve uma luta por tolerância religiosa, não houve um protestantismo forte no período de 1500 e 600. Natural, né? Todo mundo era, não tinha exatamente. Outro ponto de vista. Então, o enfrentamento com isso no espiritismo aqui é muito difícil, quer dizer, e a mancha dessa cultura interpretando o espiritismo é muito séria. Porque nós vamos ler o